Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Leiam, por exemplo, em Zacarias 14, começando no versículo 1, lemos o seguinte: Eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor, o Yahweh, e pelejará contra estas nações. O Senhor virá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés, os pés do Senhor, sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se partirá para o Norte e outra metade para o Sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Assim fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então quem é este Senhor que sairá e que pelejará contra estas nações? Que sairá de onde? Sairá do céu, vem para a terra e pelejará com estas nações. Virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos. E depois vejam no versículo 9, diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Quem é este Senhor? Vejam em Isaías 40. Em Isaías 40, versículo 9 a 11. Isaías 40, versículo 9 a 11. Diz assim: Eis que o Senhor Deus virá com poder. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Quem é o Senhor Deus que virá para reinar? Diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho. Quem é este pastor que é o Senhor Deus? Vejam também em Jó 19. Jó 19, versículo 25 e 26. Jó 19, versículo 25 e 26. Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Este é o Redentor, o Senhor Deus que virá, que pagou com a sua vida pelas nossas vidas. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, ou digamos, como diz na Almeida, revista e corrigida, e depois de consumida a minha pele, em minha carne verei a Deus. Isto é, depois de eu ter morrido, eu ressuscitarei e verei a Deus, o Redentor, que se levantará sobre a terra. Quem é este Redentor? Quem é este Senhor Deus que virá para a terra para reinar? Vejam em Isaías 61 também. Isaías 61. Isaías 61, versículo 1 a 4.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta é a primeira vinda do Messias. E depois continua-se aqui com a declaração acerca da segunda vinda do Messias. Diz, continuando no versículo 2, e o dia da vingança do nosso Deus, o Messias que virá para se vingar nesta terra, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que estão em Sião. Todos os que em Sião estão de luto. Sião é a Igreja de Deus. Aqueles membros da Igreja de Deus que hoje em dia estão em luto. Vai pôr sobre eles uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a glória de Deus. Queridos irmãos, este Senhor, Messias, que virá pela primeira vinda, está descrito aqui, em Lucas, capítulo 4, 16 a 21. Vejam comigo, se faz favor. Lucas, capítulo 4. Vamos ler esta mesma secção de Isaías 61. Lucas, capítulo 4, 16 a 21, diz assim. Indo para Nazaré, onde fora criado, isto era Jesus Cristo, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, era o costume de Jesus Cristo ir à sinagoga ao sábado, ele observava o sábado e sempre observou o sábado. De sexta-feira ao pôr do sol de sábado. E levantando-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o que acabamos de ler agora mesmo, em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, isto para dar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Como lemos isto, foram a primeira parte do versículo 1 e a primeira parte do versículo 2 de Isaías 61, que representa a primeira vinda do Messias, que representa a primeira vinda de Cristo. E então Jesus Cristo fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Porquê? Porque ele não tinha completado a frase, porque o resto da frase representava a segunda vinda do Messias, de Cristo. Então, versículo 21, passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Isaías 61, versículo 1 e a primeira parte do versículo 2 se cumpriu naquele dia, durante aquele período da primeira vinda de Cristo. Queridos irmãos, aquele Senhor Deus que virá, aquele Redentor que virá, é Jesus Cristo, que voltará à terra para trazer paz à terra, como lemos em Zacarias 14 e em Isaías 40. Continuando então a ler em Atos 28. Atos 28. Está aqui quando Paulo, ao fim do período em que estava em Roma e que era prisioneiro em casa, lê-se aqui, a começar a ler do versículo 19. Assim, diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar. Chamou os judeus.
teve oposição dos judeus. Diz, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. É pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram, isto é, os judeus, nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te tivesse respeito, também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que eram os cristãos, chamavam uma seita, que por toda a parte é ela impugnada. E havendo-lhes eles marcado um dia, quer dizer, fizeram uma marcação, encontraram-se para fazer uma reunião num dia. Vieram em grande número, isto é, os judeus, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência, onde ele estava prisioneiro. Então, desde a manhã até à tarde, durante o dia inteiro, de manhã à tarde, Paulo lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, pelos profetas, desde a Tora até aos profetas. Ele provou que o Messias tinha que sofrer antes de vir para reinar. Havia duas vindas. A primeira vinda como Salvador, Jesus, e a segunda vida como Messias, Cristo. Continua assim, a ler aqui no versículo 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Alguns se convenceram pelo que Paulo demonstrou das Escrituras aqui do Antigo Testamento. Outros, porém, continuaram incrédulos. Não acreditaram de que Jesus era o Messias. Rejeitaram, negaram o verdadeiro Messias. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus, através de Jesus Cristo, esta salvação de Deus, foi enviada aos gentios. Esta mensagem é agora enviada aos gentios e eles a ouvirão. Os gentios reconhecem que Jesus é Cristo. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Negaram completamente o Senhor Jesus como Messias. Mas a verdade é que Jesus Cristo, o Messias, vai retornar. Vejam comigo em João, capítulo 14. João 14, versículo 1 a 3. João 14, versículo 1 a 3. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus Cristo foi para o céu, está no céu, a preparar agora um lugar para nós no reino de Deus. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim, mesmo que, onde eu estou, estejais
vós também. Jesus Cristo vai voltar para a terra, para reinar na terra. E aonde Ele estiver, nós estaremos também. Com posições, com lugares nesse reino que Ele preparou para nós. Queridos irmãos, Jesus Cristo vai voltar. Queridos irmãos, isto é uma das crenças da Igreja de Deus Unida. Nós temos um guia de estudo bíblico que descreve as nossas crenças. Isto é, as nossas declarações do que acreditamos. E uma dessas declarações é acerca do retorno de Jesus Cristo. E essa declaração, queridos irmãos, é que nós acreditamos no retorno pessoal, visível, pré-milenial do Senhor Jesus Cristo, para governar sobre todas as nações na terra como Rei dos Reis e para continuar o seu cargo de sacerdote como Senhor dos Senhores. Naquele tempo, ele sentar-se-á no trono de David durante o seu reinado de 1000 anos na terra. Ele restaurará todas as coisas e estabelecerá o reino de Deus para sempre. Queridos irmãos, o que eu hoje vou fazer, queridos irmãos, eu vou provar a vocês da Bíblia esta declaração. Eu vou provar a vocês da Bíblia esta declaração da crença fundamental do retorno de Jesus Cristo, que é a nossa única esperança para sobrevivermos neste mundo. Em primeiro lugar, esta declaração diz: nós acreditamos no retorno pessoal. Jesus Cristo, quando estava na terra, ele prometeu que enviaria o Confortador, o ajudante. Vejam aqui em João 16, versículos 5 e 7. O Consolador, o confortante, o ajudador. E diz assim, em João 16, versículos 5 a 7. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Jesus Cristo está a dizer, ele ia para de volta, para junto daquele que me tinha enviado. E nenhum de vós pergunta, para onde vais? Jesus Cristo estava ao lado do Pai, veio para a terra, era um ser independente, diferente do Pai, do Altíssimo, veio para a terra e diz que vai de volta para junto daquele que me enviou. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-nos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, o Confortador, o Ajudador, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E assim, Jesus Cristo foi, e no dia de Pentecostes enviou o Espírito Santo de Deus. Vejam também aqui em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 32 a 35. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. O que é isto? O Espírito Santo, isto, derramou isto, que vedes e ouvis. Vê-se aqui que derramou o Espírito Santo. E depois continua, porque David não subiu aos céus,
O David ainda está morto. Mas mesmo esse David declara: disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor, Pai, Deus Pai, ao meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E assim Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, corporalmente, num corpo espiritual, está claro, mas corporalmente, ao lado do Pai. Corporalmente, como um indivíduo pessoal, está no terceiro céu, ao lado direito do Pai. Vejam então Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, 55 a 56. Atos 7, 55 a 56. Diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, quando o estavam a matar, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Viu a glória do Pai e de Jesus, que estava à sua direita. Corporalmente tem um corpo, um e o outro. Duas entidades pessoais diferentes. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, ao lado direito do Pai. Vê-se aqui que Jesus Cristo está em glória, à destra de Deus. Porque ele viu a glória de Deus e de Jesus. Então vejam também em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 34. Diz assim: Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo está à direita de Deus. Isto quer dizer que ele tem um corpo. Não é um corpo físico, é um corpo espiritual, mas está à direita do Pai. Ambos têm corpos espirituais. E está intercedendo por nós. Está intercedendo por nós. Vejam também Hebreus capítulo 8, versículo 1. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Jesus Cristo está sentado ao lado direito do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote, que está a interceder por nós. Vejam também em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Jesus Cristo está à destra de Deus e ele está em cima, digamos assim, tem responsabilidade sobre, porque a ele, a Jesus Cristo, está subordinado todos os anjos e as potestades, isto é, as posições
governamentais, angélicas. E todo o poder está debaixo da responsabilidade de Jesus Cristo. E por isso, queridos irmãos, acreditamos que Jesus Cristo subiu para o céu, tem um corpo pessoal, está no céu. Sim, enviou a nós o Espírito Santo, mas está no céu. Mas ele voltará, retornará pessoalmente, isto é, no corpo dele, corporalmente, voltará para a terra. Não só em espírito, mas voltará pessoalmente. Vejam, é Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 27. Mateus 16, versículo 27. Diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Ele virá com a glória de Deus, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele retornará pessoalmente na glória do Pai. Vejam Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Versículo 28. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim, também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Vai vir uma segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a sua salvação. E vejam também em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Atos 1, versículo 9 a 11, diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e numa nuvem o encobriu dos seus olhos. Isto era ao fim, depois da ressurreição dele, quando ele estava ainda presente com os irmãos por uns certos 40 dias. Depois disso, ele subiu, foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Virá de novo. E por isso, a nossa crença é que acreditamos no retorno pessoal, corporal de Jesus Cristo. Mas também acreditamos que há um retorno visível. Vejam aqui, em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 25 a 27. E diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Como eu disse, como ele foi, vocês vão ele vir. E diz assim: se verá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E é ele a voltar. E então será visto. Como dizemos na nossa declaração, acreditamos no retorno pessoal visível. Visível. Vejam em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens,
e todo olho o verá. Vai ser visível. Não vai ser uma coisa secreta, é visível. Até quantos o traspassaram. Até aquela nação, aquele povo que o mataram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Todos o verão. Todo olho o verá. Será visível a vinda, o retorno de Cristo. E depois, na nossa declaração de crença, acreditamos no retorno pessoal, visível, pré-milenial, antes do milénio. Vejamos então em Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, versículos 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31. 24, 29 a 31. Logo em seguida, há a tribulação. Por isso temos a tribulação primeiro. Daqueles dias, o sol se escurecerá. Depois da tribulação, temos sinais celestes. Tribulação, quinto selo da Apocalipse. Sinais celestes, sexto selo da Apocalipse. Logo em seguida à tribulação, daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Os sinais celestes. Sexto selo. Então aparecerá no céu, versículo 30, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Todos verão, é visível. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais reunirão seus escolhidos, a ressurreição, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E depois haverá um milénio, o reino milenial, porque vamos reinar com ele por 1000 anos. Por isso, a vinda dele é pré-milenial. E é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Vejam em João, capítulo 13. João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 13. Diz assim: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Eu sou. Ele é o Senhor, o Yahweh. Vejam no versículo 19 também. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creis que eu sou. Ele é o Senhor. Igualmente, o Pai também é Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus Pai é Senhor. Jesus Cristo também é Senhor. Nós temos um Senhor e um só Deus. O nosso Senhor imediato é Jesus Cristo e o Pai é o nosso Deus. Mas ambos são dessa família de Deus. Ambos são Deus. Jesus Cristo, tudo foi criado por Ele, mas por ordem e instruções do Pai. E por isso, ao fim de contas, foi o Pai que também criou tudo. E ambos são nossos senhores. É a vinda do Senhor, como lemos em Zacarias e em Isaías 40. O Senhor Deus que virá. É Ele que virá. E virá para governar todas as nações. Vem para governar sobre todas as nações. Vejam comigo em Salmos, capítulo 2. Salmos, capítulo 2, versículo 7.
Salmos 2, versículo 7. Salmos 2º capítulo, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Está aqui a falar do Pai. Ele me disse, isto é Jesus Cristo a falar, e está a proclamar o decreto do Pai. E ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás. Isto é, Jesus Cristo vai reger, vai governar as nações com vara de ferro. E as despedaçarás como um vaso de oleiro. Estas nações que estão em luta, que estão em guerra, estão a destruir a terra, Jesus Cristo vai destruir estes que destroem a terra. Vejam também em Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel 2, versículo 44. Mas os dias destes reis, o Deus do céu, suscitará um reino, que é o reino de Deus, que não será mais destruído. Este governo de Deus, que virá para a terra, não será mais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, estes governos do mundo. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. O reino de Deus, que vem reinar na terra, subsistirá para sempre. E vai destruir todos os governos das nações mundiais. Vejam também Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta. Isto é ao fim das 7 trombetas, que representa o que acontece. As 7 trombetas são os 7 selos do livro do Apocalipse. Ao fim da 7ª trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Exatamente o que lemos em Daniel 2. Os reinos deste mundo vão se tornar reinos de Jesus Cristo. E ele reinará no seu trono, diante do Pai. E reinará pelos séculos dos séculos. Queridos irmãos, vai governar sobre todas as nações na terra. Queridos irmãos, é na terra. Para governar sobre todas as nações na terra. Vejam comigo em Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus 5, 5. Diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós, os que somos humildes, que nos arrependemos e choramos e que somos mansos, herdaremos a terra. Não é o céu, a terra. Vejam também em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Jesus Cristo voltará para reinar na terra, sobre todas as nações, como Rei dos Reis. Como Rei dos Reis. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13 a 15. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, que é até à manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, isto até à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai ser revelado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui dentre os homens a imortalidade. Queridos irmãos, Jesus Cristo voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam no Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se achem com ele. Jesus Cristo voltará, visível, antes do milénio, como Senhor, para governar todas as nações, na terra, como Rei dos Reis, e para continuar a sua responsabilidade sacerdotal, como sacerdote, como Senhor dos Senhores. E para continuar o seu cargo de sacerdote, como Senhor dos Senhores. O ponto aqui é para continuar, porque ele agora é o Senhor dos Senhores. Vejamos aqui em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Ele é o nosso sumo sacerdote hoje em dia. Hebreus 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Vejam também no capítulo 7, versículo 21, ao fim do versículo 21 do capítulo 7, que diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. E depois continuem a ler, no versículo 24 e 25. Diz assim: este, no entanto, porque continua para sempre, Jesus Cristo continua para sempre neste encargo de sacerdote, tendo o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente, pode salvar você e eu totalmente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está vivendo sempre intercedendo por nós, e quando vier para a terra como Rei dos Reis, vai ser também Senhor dos Senhores, isto é, sacerdote dos sacerdotes, professor dos professores, ministro dos ministros, pastor dos pastores, para interceder e nos educar no caminho certo. E por isso, queridos irmãos, continuamos. Naquele tempo, ele sentar-se-á no trono de David. Ele sentar-se-á no trono de David.
Vejam comigo, se faz favor, em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 31 a 32. Lucas capítulo 1, versículo 31 a 32. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de David, seu pai. Ele reinará para sempre e o seu reinado não terá fim. Ele reinará para sempre na casa de Jacó e sobre o mundo inteiro, como vimos. E ele vai ter o trono de David. O trono de David para governar na terra. Vai ter o governo mundial. Continuando também a ler aqui. Durante o seu reinado de 1000 anos na terra. Durante o seu reinado de 1000 anos na terra. Ele vai reinar 1000 anos na terra. Vejam Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículo 2 a 6. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Quando Jesus Cristo voltar, vai mandar um anjo para prender Satanás, para começar a governar na terra por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganará as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Vi também tronos, versículo 4, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Estes são os irmãos que foram treinados hoje em dia como filhos e filhas de Deus para governar no mundo da manhã. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão. E esses foram ressuscitados e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses que não receberam a marca da besta. O que é a marca da besta? Não é uma chip. A chip é um engano de Satanás para pensarem, olha, eu não tenho chip, não tenho a marca da besta. Isso é um engano. A marca da besta na fronte e na mão direita, representa a guarda do domingo. O sinal de Deus, que é das leis de Deus. Esse sinal é representado pela guarda do sábado. O sinal é voluntário, a marca é obrigatória. Queridos irmãos, aqueles que não têm a marca da besta, essa marca já está a existir há muitos anos, queridos irmãos. Não está assim tão enforçada como vai ser enforçada no futuro e como foi enforçada no passado. Mas vai ser enforçada de novo. Esses que não têm a marca da besta vão ser ressuscitados e viveram e reinaram com Cristo durante milénios. São os reis debaixo do Rei dos Reis. São os senhores debaixo dos senhores. Queridos irmãos, os restantes dos mortos não reviveram até que completassem os 1000 anos. Mas esses que ressuscitaram primeiro à vinda de Cristo para governar no milénio, essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E por isso vemos aqui que ele vai governar. Jesus Cristo vai governar na terra por 1000 anos.
inicialmente. Inicialmente vai ser um governo na Terra por 1000 anos. E por isso a vinda dele é pré-milenial, como vimos há pouco. E ele vai restaurar todas as coisas. Durante o seu reinado de 1000 anos na Terra, ele, Jesus Cristo, restaurará todas as coisas. Vai restaurar todas as coisas. Vejam comigo, se faz favor. Em Atos, capítulo 3, versículo 19 a 21. Atos 3, versículo 19 a 21. Atos 3, versículo 19 a 21. Arrependai-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Envie Ele a vocês o Messias, que já foi designado, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, ao qual é necessário que o céu receba. Sim, Ele está agora no céu, até aos tempos da restauração de todas as coisas, que é quando Ele voltará para restaurar todas as coisas na terra. Esse tempo de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Queridos irmãos, Jesus Cristo, quando Ele voltar, restaurará todas as coisas. E então estabelecerá o reino de Deus para sempre. E estabelecerá o reino de Deus para sempre. Sim, inicialmente por 1000 anos, mas depois desse período inicial será estabelecido para sempre. Vejam isso em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Diz assim: o reino do mundo se tornou Senhor, nosso Senhor, e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos, para sempre, pelos séculos dos séculos. Queridos irmãos, em luz de que vivemos num mundo sem esperança, vivemos num mundo de tristeza e guerras, de migração de pessoas, como vemos, a migrarem, a saírem da Síria e do Norte de África, milhares de pessoas a fugirem para a Europa, sofrendo, com ódio entre povos e entre raças, com o assassinato de bebés não nascidos através do aborto, que é um assassino, pela falta de moralidade deste mundo, porque vivemos em Sodoma e Gomorra, homens com homens e mulheres com mulheres, por causa de vemos nas tristezas deste mundo que é a destruição das plantações, porque ou é muito chuva ou não há chuva nenhuma, ou fogos, e depois a crise financeira e doenças e várias doenças incuráveis, doenças de cancro e outros, neste mundo em que há pouca esperança. A nossa única esperança é a vinda de Jesus Cristo, uma das declarações de crenças fundamentais da Igreja de Deus Unida, baseadas na Bíblia, como vimos. E por isso, a nossa única esperança é no retorno pessoal. É no retorno pessoal, visível, pré-milenial, do Senhor Jesus Cristo, para governar sobre todas as nações, na terra, como Rei dos Reis, e para continuar o seu cargo de sacerdote, como Senhor dos Senhores.
naquele tempo, queridos irmãos, ele sentar-se-á no trono de David durante o seu reinado de 1000 anos. Ele restaurará todas as coisas na terra, até que a terra seja um verdadeiro Éden, um paraíso. E estabelecerá o reino de Deus para sempre. Esta é a nossa única esperança, queridos irmãos. E em luz desta verdade, que Jesus Cristo vai voltar e retornar para restaurar paz e um Éden e um paraíso à terra, a nossa oração deve ser baseada no que lemos aqui no Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Leiam comigo, se faz favor, Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, isto é, Jesus Cristo diz, certamente venho sem demora. Amém, disse Jesus Cristo. Então a nossa oração deve ser, vem, Senhor Jesus.